vocês aqui assistindo a gente. Um, acho que vai ser muito bacana, né? Como eu disse, né, um tempo atrás, mas vai ser uma oportunidade muito legal de vocês poderem, né? O Brasil tá cheio de oportunidade, né? De summer job. Só tô agora, como que eu faço? Minha gente, que é isso? Como que eu sumo essa parte de baixo? Compartilhar de novo. Configurações, alternar. Acho que não vai não, tudo bem. Vamos começar então. Prazer ter todos vocês aqui, muito obrigado pela presença de cada um. Estamos aqui com pessoas muito especiais, pessoas que passaram assim nos tops do mundo. E queria primeiramente agradecer cada um de vocês, Davi, Jéssica, Anderson, João Vitor. Eu também vou, daqui a pouco, o Gregory, que é o meu orientador da FIU, ele vai aparecer aí, vai compartilhar um pouco também da experiência dele. E quando ele entrar, eu já vou passar a voz diretamente para ele, porque tem um tempo limitado, né? Então, assim que ele entrar, eu já vou dar a prioridade para ele falar. Mas então, vamos lá. Responder as primeiras perguntas, né? Como conquistar oportunidades internacionais? Essa é a primeira pergunta. E antes da gente responder essa pergunta, antes que, né, eu quero começar falando que todas as coisas que eu conquistei foram por causa de graças a uma pessoa, né? Claro, teve minha família envolvida, teve o próprio Gregory envolvido, mas foi tudo graças a uma pessoa que é Deus, né? Eu sempre agradeço a Deus, sempre quando a galera fala, parabéns, né? Começa a elogiar, eu falo, cara, é Deus, nada que eu conquistei foi graças a mim, né? Mas sem graças a Deus. Então, primeiramente, eu quero deixar isso bem claro que o pessoal fala, começa a falar e tudo mais, eu sempre quero deixar bem claro que é Deus que me proveu todas as oportunidades, né? Então, depois que deixei isso claro, vamos lá começar. Vou contar um pouco da minha trajetória, depois eu vou passar para cada um dos feras aqui, para eles contarem também um pouco da trajetória deles, explicar um pouco como foi o processo para eles conquistarem essas oportunidades nas tops do mundo. Então, comecei fazendo FATEC, uma faculdade de tecnologia aqui do estado de São Paulo, e lá eu pude estudar, muitos alunos aqui são da FATEC também, então lá eu pude aprender bastante, começar a ter esse mundo de programação. Eu sou da área de programação, faço Big Data no agronegócio, negócio assim, doido pra caramba, provavelmente muitos de vocês não sabem o que é, mas após começar a fazer FATEC, eu senti que eu ainda precisava me preparar mais, não como questão de hard skills, né, mas sim meus soft skills. Então, eu fui e fiz o curso do CLD, muitos daqui também são do CLD, que é um curso de liderança discipulada, um curso lá em São Paulo. Eu fiquei um ano lá estudando bastante sobre a palavra de Deus, né, então foi muito bacana, porque eu pude amadurecer como pessoa, então foi muito bom isso. Para mim, o melhor da minha vida foi disparado, foi o CLD, que eu pude lá, foi onde eu tive o meu maior crescimento. Depois disso, depois do CLD, eu cheguei, só para ressaltar, na FATEC, meu primeiro ano da faculdade, eu era um cara assim, várzea pra caramba, eu não estudava, ficava o dia inteiro jogando Fortnite, não sei se muitos de vocês também reconhecem por ser assim, mas eu era um cara que, mano, não estudava só para tirar a nota mínima da faculdade, ficava o tempo inteiro jogando jogos. Então fui pro CLD, amadureci, aprendi que a vida não é fácil, aprendi que eu tinha que se encontrar de um estágio, e foi quando eu cheguei e entrei na NK. Não sei se alguém diz aqui da NK, mas é uma startup aqui do Brasil. Eu entrei lá, eles me deram uma baita oportunidade, porque mesmo não sabendo muito, eu consegui entrar lá e foi muito bom. Depois, eu criei um grupo de estudos. Muitos de vocês aqui também já participaram desse grupo de estudos lá na minha faculdade, um grupo de estudos em Data Science, que é voltado para IA, Machine Learning, Deep Learning, todo tipo de coisa bem doida. Não vou entrar em detalhes. Esqueci de falar, se vocês puderem todo mundo mutar o microfone, tá bom? Só para não ficar os ruídos aí, tá bom? Deixa eu... Aí, fundei o grupo de estudos. Isso daqui faz parte, chama extracurricular. Então, se vocês estão aconselhando a pegar um papel, uma caneta e anotar, a primeira palavra-chave que vocês devem anotar chama extracurricular, tá? Anota aí, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Então, extracurricular, a gente vai falar um pouco mais, anota essa palavra. Depois disso, eu entrei na carreira de ingredientes, como Data Science, que é Machine Learning, IA, todo esse tipo de coisa. IA é inteligência artificial, né? Mexer com esse tipo de coisa. Eu entrei lá na Carino, foi um processo onde eu pude aprender bastante.
Logo após isso, eu consegui aplicar através dessa técnica que a gente vai ensinar para vocês. Eu passei na FIU, que o Gregory, que ele daqui a pouco vai entrar aqui, foi meu orientador. E foi um processo onde eu pude aprender bastante. Lá eu trabalhava com IA, né, identificação de imagem e tudo mais. Então, lá foi um processo muito bacana e tive muito crescimento pessoal e profissional. Depois disso, passei na Universidade de Chicago. O Gregory, ele falou, Jonathan, né, porque lá na FIU era um summer job. Anota aí também, summer job. As palavras-chave, vão anotando, pega um papel de papel, anota, são muito importantes. Passei no summer job na FIU. Aí, o summer job tem duração normalmente de 2 a 3 meses, né? Aí o próprio Gregory, deixa eu aceitar aqui, galera. Aí o próprio Gregory, ele falou, Jonathan, aqui a gente vai daqui a pouco, a gente vai acabar e tal, mas tem uma oportunidade muito legal que eu fiquei sabendo que abriu lá em Chicago, né? Aí eu falei, opa, legal, né? Universidade de Chicago tá entre as top 10 no mundo, né? Nem se compara com os outros pessoal que tá aqui. Tô na top 5, top 1, mas o pessoal não dá nem graça, mas aí eu fui lá, prestei, né? Tinha todo um processo seletivo, tinha que mandar currículo. Currículo em inglês chama CV, anota aí, CV, tá? Não vai anotando as palavras-chave. Montei meu CV, montei minha personal letter, anota aí, personal letter. Vai anotando, que são palavras-chave que a gente vai falar um pouco mais sobre, mas a gente vai anotando porque isso é importante. Fiquei para a Universidade de Chicago, passei. Lá é um estágio remunerado, então esses summer jobs aí que a gente fala, tem muitos que são voluntários, mas também tem alguns que são remunerados. No meu caso, está sendo remunerado, então está sendo muito bacana e tive a oportunidade enorme de poder participar disso. Depois, vou passar aqui, fui para o CIAG, né? O pessoal, CIAG é um centro de pesquisas do agronegócio, fica dentro da Jato. Jato é a maior empresa de mecanização do Brasil, brasileira, né, nacional. Então, eles ficaram sabendo que eu passei na Universidade de Chicago, acharam muito interessantes, entraram em contato comigo e atualmente eu estou lá, também atuando no CIAG. Então, atualmente estou terminando no FIU, vou começar na Universidade de Chicago e já estou atuando no CIAG. Legal? Bom, esse foi um pouco da minha trajetória, agora eu vou querer citar um pouco dos meus convidados, digníssimos, pessoal top pra caramba. Se você tiver alguma pergunta voltada para a pessoa em específica, você vai colocar no chat o nome da pessoa, certo? Traço e você faz a pergunta, legal? Se você quiser fazer uma pergunta para todas as pessoas, então só joga a pergunta lá, tá? Se você quiser fazer uma pergunta específica para cada pessoa, você bota o nome, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma pergunta para Jéssica. Eu coloco Jéssica, tracinho, e você faz sua pergunta. Você colocar sua pergunta sem nome nenhum, a gente vai entender que é para qualquer pessoa responder dos nossos convidados. Legal? Vamos lá, então. Bom, vamos começar aqui. Jéssica, MIT. Legal. Jéssica, conta pra gente um pouco sobre como foi seu processo, como foi suas aplicações, suas extracurriculares, que a gente vai falar também. Então, conta um pouco pra gente. Boa tarde a todas. Meu nome é Jéssica, eu estudo engenharia, só que eu apliquei para o meu summer job na área de business, porque era uma área que eu já tinha experiência de estágio, e é uma área que eu tenho interesse de fazer mestrado, então, por isso que eu acabei indo para essa área. Sobre extracurriculares, você tem certeza que você quer que eu fale? Sim, porque eu não coloquei isso na minha personal letter. Pode porque é bem falar. importante. Manda bala, pode falar. Tá. Bom, na faculdade eu participei de um projeto chamado Mini Baja, onde a gente constrói um mini carro off-road do zero, desde a parte mecânica, a parte elétrica, tudo para competição, tipo competições desde nacionais até internacionais. Eu participei durante um tempo, fiz alguns meses assim que eu entrei na faculdade. Depois disso eu fiz iniciação científica, misturando elétrica e engenharia têxtil. Bom, aí depois disso eu já entrei no estágio na área de uma fornecedora para o setor automotivo, e o estágio era em chão de fábrica, muito relacionado com engenharia de produção. Eu fiquei lá um tempo, vi que não era aquilo que eu queria, aí depois disso eu entrei num estágio mais voltado para a área de business, que era numa aceleradora de startups russa, e foi lá que eu me descobri minha paixão.
E depois disso, eu entrei no estágio na Renault, também na mesma área. E é isso. É basicamente isso. Depois eu consegui o Summer Job. Legal, legal. Muito obrigado, Jéssica. Passar aqui agora para o Davi. Davi, conta pra gente um pouco como foi seu processo. Bom, questão do processo de aplicação, basicamente a gente entramos em contato com as universidades, a gente monta uma college list, né, das universidades que a gente tem mais interesse. É muito importante você pesquisar sobre ela, como que ela vai, como que daí se mete com a sua personalidade, porque cada universidade vai ter um estilo. E a partir disso a gente pesquisa pelos laboratórios, pelos departamentos e entra em contato direto com o chefe do departamento, né? É importante você estar atento a entrar em contato com quem é as pessoas que têm poder de te colocar lá dentro, né? Não qualquer um, porque quando você visualizar, você vai ver que tem pessoas que são estagiários como você, então pessoas que estão ingressando, tem outros que já são mais, estão há mais tempo, já são líderes, então é importante você focar em quem que tem poder de liderança lá dentro. E, bom, a parte de entrar em contato com eles é feito pela personal letter que o Jonathan comentou com vocês, que é basicamente uma carta que você vai contar sobre você, sobre quem é você, né? Que, aliás, pode parecer uma pergunta muito fácil, mas é bem difícil responder isso. E falar quem é você, suas paixões, por que você quer estar ali e o que você vai acrescentar para eles. Porque se você imaginar que existem bilhões de pessoas no mundo, por que eles aceitariam você? Então, não é um processo simples para fazer, né? Como nossos mentores explicaram para a gente. É um processo simples, mas não é fácil. São duas coisas bem diferentes. E, a partir disso, eles vão entrar em contato com você, caso haja algum interesse. Tem em conta que vai acontecer de levar muitos nãos, faz parte. Mas é importante se transformar esses nãos em algo positivo para você, porque são pessoas extremamente profissionais, não vão ser grossos com você, rudes de forma alguma. Eu mesmo recebi vários não, fiz aplicação, deixa eu ver, para 150 lugares diferentes, e recebi apenas um aceite, é apenas um que a gente precisa, e depois vai ter uma entrevista para vocês se conhecerem pessoalmente, virtualmente no caso, como a gente está fazendo aqui agora, vai contar um pouco, podem fazer algumas perguntas, podem ser um pouco difíceis, mas há toda uma preparação para você lidar com isso, e acho que no geral é isso do processo de aplicação. E mandar o seu currículo também, né? No seu currículo que o Jonathan falou sobre as suas soft skills e as suas hard skills, é muito importante você trabalhar com essas duas, e suas extracurriculares, que a Jéssica comentou. Acho que é isso. Legal. Muito obrigado, Davi. O Gregory ele ainda não entrou, tá? É o professor lá da FIU. Ele tá tendo compromisso, ele falou que ele vai entrar no meio. Então, assim que ele entrar, eu já falo para ele se introduzir. E é um cara muito gente boa. Então, quando ele entrar, ele continua. Então, João Vitor, conta um pouco da sua experiência, da sua trajetória. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o João Vitor. Eu sou estudante de psicologia e também estou envolvido com esse pessoal todo aí nessa trajetória de procurar alguma experiência internacional, de desenvolver alguma coisa nova. Eu acho que tudo começou, na verdade, no começo dessa pandemia, para mim. Foi o ponto de partida de tudo. Porque eu me vi estagnado no estágio que eu estava, eu não estava satisfeito com o local que eu estava e não estava conseguindo progredir aqui pelo Brasil, aqui na minha cidade. Eu não estava conseguindo achar oportunidades boas para mim ou que me satisfizessem. Então, eu comecei a procurar sobre mais coisas. Até que eu me deparei com essa possibilidade de estar fazendo o Summer Job. E então eu foquei, direcionei toda essa minha carga, minha bagagem que eu trago durante a faculdade, durante as experiências que eu tive desde o ensino médio, desde a faculdade, eu direcionei para estar tentando conseguir alguma coisa nesse modelo também, que o pessoal está explicando, que o Jonathan vai explicar um pouquinho mais para vocês mais tarde. E, assim, desde aquele momento que eu percebi que eu precisava dessa mudança, precisou de toda uma mudança no meu mindset, no meu pensamento, na minha forma de ver as coisas, e foi começar a investir em procurar algo novo, diferente, e apesar dos nãos, como o Davi falou,
a gente tem que transformar esses não em um sim. Basicamente, eu sou acadêmico de psicologia. No começo da minha faculdade, eu era menor aprendiz em um almoxarifado de um comércio de bebidas, também era teto de fábrica, conheci um pouquinho desse lado. Não estava satisfeito com o trabalho, eu saí. Alguns meses depois, eu consegui um estágio na clínica escola de psicologia da minha faculdade, que é onde os alunos da psicologia vão estar atendendo clínica. A gente tem matéria de clínica no 4º e no 5º ano, então eu trabalho lá. Essa experiência, eu acho que ela me moldou, que, né, da mesma forma que o Jonathan falou, ela me moldou muito pessoalmente e profissionalmente. Ela me ajudou muito a ter essa outra visão da gente passar da adolescência, de pensar em curtir, em jogar, em se divertir, para estar entrando na idade adulta, sabe? Que a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa procurar alguma coisa, e com isso também vem a busca de satisfação. Não adianta só a gente ter dinheiro, a gente ter formação e a gente não estar satisfeito no que a gente faz. Aí eu juntei as experiências que eu tive profissionalmente, tanto quanto esse estágio, essa experiência de menor aprendiz que eu tive, e também alguns projetos da faculdade. Por exemplo, a minha faculdade tem um projeto chamado Setembro Amarelo. Todo setembro a gente faz uma campanha de prevenção ao suicídio. A gente faz dentro da faculdade e cada ano eles levam a um tipo de público. O ano passado, se eu não me engano, foi online, foi levado aos acadêmicos. O ano retrasado levaram ao público de terceira idade. A gente estava atuando nos asilos, nas instituições asilares, lar de idoso aqui da minha cidade, onde residem os idosos que não têm família. A gente também fez um projeto no Centro de Convivência dos Idosos. Então, cada ano é com um público diferente. Então, eu reuni toda essa experiência, essa carga que eu tinha, que minha cabeça não era considerado muita coisa, mas uma dica para vocês: toda experiência é experiência, tudo é válido. No final, o que vai contar é a soma de tudo que você conseguiu extrair de tudo. E comecei a aplicar também. Da mesma forma que o Davi falou, eu enviei 300 e-mails, mais ou menos, para conseguir o único aceite. E a partir disso, a gente busca progredir, busca dar o máximo. E hoje eu participo de um voluntário com uma pesquisadora, uma PhD lá da Western University, do Canadá. E eu estou sendo um voluntário na pesquisa dela, no projeto dela, para poder aprender, para futuramente também estar conseguindo um outro summer job remunerado, assim como o Jonathan conseguiu, ou também me preparar para o meu mestrado, que eu vou fazer o mestrado em 2023, provavelmente. Então, todas essas experiências estão me preparando para frente, sabe? Acho que a minha trajetória é mais ou menos isso daí. Legal, legal. Muito obrigado, João. Por último, não menos importante, Anderson, você pode compartilhar também um pouco da sua experiência, como foi passar nessas universidades? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Anderson, né? Tenho 25 anos e eu sou da área de exatas, mais especificamente engenharia de controle e automação na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu passei para a Georgia Tech para desenvolver um aplicativo que vai ser integrado com um outro dispositivo para detecção de doenças através do sopro. E para Princeton, eu passei num projeto de pesquisa que também é na detecção de doenças, só que é utilizando machine learning através de imagens pegadas de ultrassom médico. E essas duas oportunidades, elas são voluntárias, não vou receber inicialmente por nada, mas com certeza vou ganhar muita experiência, muito conhecimento e vai abrir muitas portas para o futuro. E eu digo isso porque quando eu comecei na minha graduação, as minhas extracurriculares, eu comecei com um projeto de pesquisa voluntário também, no desenvolvimento de sensores para laboratórios de física de baixo custo. E essa primeira experiência que eu tive, essa primeira extracurricular, abriu as portas para eu fazer uma outra extracurricular que era monitoria de física. Então, ao mesmo tempo, eu fui monitor depois de um ano mais ou menos. Eu fazia as duas coisas em paralelo. Depois dessa oportunidade, ainda abriu mais portas para eu trabalhar ganhando, né, sendo remunerado, trabalhar como freelancer em uma empresa de educação robótica para alunos de ensino fundamental e ensino médio. Se tiver alguém de São Paulo, acho que até muitos devem conhecer. A empresa é Ato Educacional.
Tem o pessoal de escolas públicas, eles recebem esses kits para estar trabalhando e eu desenvolvi alguns projetos com o pessoal lá. Posteriormente, isso foi em 2018 que eu comecei a participar desse projeto. Em 2019, eu fui chamado por um professor da minha universidade para trabalhar com iniciação científica na área de robótica. Então, eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo também. Trabalhava como freelancer para a empresa e trabalhava com iniciação científica. Juntamente, em 2019, com mais 2 amigos, a gente começou um projeto de dispositivo para inclusão de deficientes visuais. Em 2020, a gente pré-incubou esse nosso projeto em uma startup. E, e também em 2020, né, ainda continuei com esses 3 projetos juntamente. E agora em 2021 eu passei para Princeton e Georgia Tech. E larguei de alguns deles, estou só com a iniciação científica e com essas 2 pesquisas. Mas o que eu quero passar para vocês é que um projeto voluntário que começou para simplesmente aprender lá no início da minha graduação fez eu conquistar um monte de coisa durante esse percurso. Então, eu acredito que é importante a gente começar como voluntário, sem receber nada, apenas para aprender mesmo e conhecer um pouco mais e ter um pouco de network. E isso é importante para poder crescer e abrir novas portas. Obrigado. Pode ir. Passo a palavra pro Jonathan. Legal, legal. Então, como vocês puderam ver, só gente fera. Então, vamos fazer umas perguntas aqui, gente, no chat, depois de outro momento, só para responder essas perguntas, tá? Então, vamos continuar. Se vocês quiserem, se forem perguntas direcionadas para vocês, para os convidados, vocês podem responder, tá? As perguntas que forem mais gerais, aí vocês também podem responder. Se não responder, a gente deixa para o final, beleza? Bom, passando aqui. O que é, então, cada pessoa aqui conquistou um summer job, tá? Aí agora a pergunta é, o que é um summer job? Para começar a explicar summer job, a gente tem algumas vantagens de um summer job, né? Quais são elas? Existe para todas as áreas, então a gente pode ver aqui que engenharia, marketing, medicina, psicologia, computação, então existe para todas as áreas um summer job. Segunda coisa muito legal do summer job é que é uma oportunidade para quem está ou já cursou na faculdade, né? Então, você que está aí cursando, deixa eu ver se tá aqui, aí, você está cursando ou já cursou uma faculdade ou está pensando em entrar, já começa a focar em summer job, que é algo muito, muito legal. Terceiro tópico, não requer o inglês fluente. Acho que se eu perguntar aqui para os nossos convidados, quem de vocês tem um inglês fluente? Alguém tem aqui um inglês fluente? Ó, o Davi já falou que não tem. O João também falou que não tem. Você tem, Anderson? Não? Jéssica, você Não tem um tem. inglês fluente? Eu me comunico bem, assim, agora. Legal. Eu nunca fiz uma Então, prova para saber. entendi. Então, acho que a Jéssica, eu tenho inglês fluente, então, assim, vocês puderam ver aqui de 5, né? 3, assim, não tem inglês fluente. Então a prova aí que você não precisa ter inglês fluente. Você precisa ter um inglês ali, intermediário, inglês avançado. Tem que saber se comunicar, entendeu? Minimamente, tem que saber se comunicar. Então, isso é muito legal do Summer Job. Terceiro tópico é que é uma porta de entrada para mestrado e doutorado. Eu acho que esse daqui, para mim, é o mais importante de todos. Por quê? Porque se você fizer um bom summer job, se você fizer um summer job muito legal, muito bacana, provavelmente aquele professor que você está fazendo summer job, ele vai querer te levar lá para fazer um mestrado, um doutorado. Não sei se vocês sabiam, curiosidade, vocês estão anotando, hein, gente? Tem que pegar o papel e anotar essas coisas, ó. Esse tipo de coisa é super importante. Anota, porque é super importante essas dicas que a gente está dando. Summer job, porta de entrada. Porque se o professor gostar muito de você, se fizer um summer job muito bem feito, cara, ele vai querer te levar para lá, né? Não sei se vocês sabiam, curiosidade, anota aí, 95% dos doutorados nos Estados Unidos são, primeiro, 100% gratuito, e depois, segundo ponto, você recebe um salário para fazer um PhD nos Estados Unidos. Terceira curiosidade de PhD, você consegue direto da faculdade, tá? Então, ó, olha essas vantagens. Você não precisa pagar nada na universidade, é 100% gratuita, você recebe um salário e você pode fazer direto da faculdade. Então, imagina pular o mestrado direto do doutorado. Imagina que incrível isso. É exatamente isso que a gente está querendo buscar. Principalmente eu estou querendo buscar. Daqui a pouco o professor vai aparecer aqui, o Gregory. Ele vai falar um pouco também sobre o doutorado lá fora. Mas a gente está vendo, ele está
A gente já está conversando, talvez está negociando. Eu vou fazer um doutorado lá ano que vem, né, com todas as condições. Quarto tópico, né, é possível fazer. Quinto tópico, desculpa. É possível fazer durante as férias da sua faculdade, isso é muito legal. Então é summer, então é no verão. Então, no verão deles é a mesma coisa que no winter nosso, que é no meio do ano. Então a gente consegue fazer. A gente não precisa necessariamente trancar a faculdade, a gente consegue pegar as período de férias da faculdade, fazer um summer job, fazer um winter job. Então a gente não precisa necessariamente trancar. E o último ponto, que é muito legal também, não requer prova. Então, se você quer conquistar um summer job, você não precisa fazer uma prova que nem o TOEFL, o GRE, o GMAT, são siglas muito complexas, acho que a maioria de vocês não deve estar entendendo, mas são provas que normalmente você faz, por exemplo, você quer entrar para o mestrado, você tem que prestar a prova, você quer fazer um doutorado, você tem que prestar essas provas. Mas no summer job específico, você não precisa dessas provas. Então, isso também é muito bacana. Até aqui alguma dúvida? Se tiver dúvida, escreve no chat. Que eu lembre, convidados, vocês lembram de alguma vantagem do Summer Job que não coloquei aqui? Se vocês souberem lembrar de algum, pode abrir o microfone e falar. Enquanto isso, vou tomar uma água. Alguém lembra de algum? Se não, já vou passar aqui. Networking, muito legal. Acho que networking entra bastante na porta de entrada, fazer mestrado PhD, legal, o Victor Moreno falou. Network é muito importante também. Você consegue, além do professor, você consegue fazer networking com outros professores. Ela falou aqui, ó, aprender outros idiomas. Também dá assim, por exemplo, se tem um inglês intermediário, você vai lá, faz um summer job, você fica com o inglês avançado, né? Aí você faz mais um summer job, você fica com o inglês fluente, por aí vai, né? Você vai evoluindo o seu nível de inglês. Legal isso. Bom, vou passar aqui. Agora a pergunta que vocês acham que estão querendo saber, né? Beleza, você falou tanto de summer job, as vantagens, é maravilhoso, é coisa de primeiro mundo. Como que eu faço para conquistar esse bendito do summer job? Então, pegue sua caneta, pegue seu papel, anota tudo que a gente vai passar passo a passo para você que quer conquistar essa oportunidade, tá? Então, anota aí, porque esse conteúdo que a gente vai passar para vocês é um conteúdo muito especial, único, que você não vai encontrar em nenhum lugar, assim, online na internet, então é muito bacana. Primeiro passo, colete e-mail dos professores de seu interesse, tá? Como assim, Jonathan? Como assim coleta e-mail? Vou fazer um passo. Ó, o Gregory acabou de entrar, ó. Vou até abrir para ele. Já vou até falar para ele se apresentar. Gregory, tá aí? Gregory, tá aí, Greg? Olá, tudo bem? E aí, Gregory? Tudo bem? Abre a câmera aí, se apresenta pra gente. Vamos... Ah, não tá aparecendo? Eu abri a câmera. Ah, agora foi, agora foi. Aí, esse Gregory é o meu orientador lá da FIU. Ele é professor da... Vou apresentar ele aqui, resumidamente. É professor da FIU, ele tá andando pelo campus lá. Então, Gregory, se apresenta pra gente, conta um pouco sua experiência de como foi para você ir para fora, fazer um doutorado. Conta um pouco pra gente. Tá, Gregory tá mutado, eu acho. Tá conseguindo Aí. me ouvir agora? Agora tô. Muito obrigado, Jonathan, pela oportunidade. Eu tô no meio da rua andando, mas espero que vocês consigam me escutar. Eu vim para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de vir na graduação e não vim, escolhi ficar no Brasil e fazer um mestrado. Na época eu estava com medo, eu estava assim, inseguro, muito jovem, 21 anos, com medo das coisas ainda e não vim. Depois eu tive a oportunidade de novo de fazer um doutorado aqui nos Estados Unidos e resolvi vir. Claro, eu tive dúvida até o último minuto, mas depois que eu fiz o doutorado, fiquei aqui esse tempo todo, foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. Tudo de bom aconteceu quando eu vim para cá, as portas, as oportunidades. A minha vida mudou completamente. E eu tive a oportunidade de continuar trabalhando com universidades do Brasil, com parcerias, com palestras, trabalhando até em projetos juntos, projetos de educação. Então, assim, eu consegui realizar muita coisa que eu queria fazer aqui, porque as oportunidades são muitas. O que você quiser fazer, você faz, você tem que ter boa vontade, você tem que ter vontade de aprender, vontade, assim, você tem que ir para frente mesmo, você tem que perguntar, você tem que conversar com o pessoal, fazer contato.
E eu fui fazendo isso. No meu segundo ano de doutorado, eu já tinha conseguido uma oportunidade para dar aula, e ela foi me abrindo mais portas, eu fui conhecendo mais gente. Então, assim, tem tanta coisa que você consegue fazer aqui nos Estados Unidos, tanta oportunidade, e ela pode ir para a indústria, pode ir para, se você quiser continuar na universidade, ou se você quiser montar seu próprio negócio. Você consegue ser preparado para qualquer uma dessas atividades. Gregory, eu acho que uma pergunta para você é qual que é a sua área de atuação, qual área você aplicou? Ah, desculpa. Eu sou da ciência da computação. Eu fiz computação na UFLA, que é uma Universidade Federal de Lavras, lá no sul de Minas Gerais. Eu formei em 2012 e fiz um mestrado, e depois eu vim para cá nos Estados Unidos e fiz o doutorado em ciência da computação também. Então foi PhD em Computer Science, Bachelor's in Computer Science. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Deu chat. Acho que foram essas. O Maurício perguntou. Opa, legal, legal. Maurício, você sente algum tipo de exclusão por parte dos estrangeiros por serem brasileiros? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Brasileiro aqui é super querido, super normal, porque cidades grandes aqui nos Estados Unidos tem gente de todo lugar do mundo. Então, se você for para uma cidade grande, o que mais você vai ter contato é gente de fora, assim, de todo lugar do mundo. Então, Miami é uma cidade desse tipo, New York. Então, aqui em Miami exatamente não, mas eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer em cidade pequena. Mais uma pergunta aí. É fácil... Algumas universidades dão bem valor no esporte. Então, se você conseguir participar e entrar no time da universidade, você vai ter várias bolsas. O difícil não é a bolsa, o difícil é conseguir entrar no time deles. Outra pergunta do Vinícius. Você viu o Summer Job do Felipe Estevão? Opa, legal. Qual que é? Summer Job pode ser feito em qualquer momento do curso? Não, as universidades geralmente pedem que você faça durante o Summer Term, que vai entre maio e julho. Maio, julho, maio, agosto. Não é bom fazer em outros momentos, porque você tem que focar nos cursos para você terminar. Mestrado nos Estados Unidos não é visto como uma coisa que você faz somente para ser professor. Mestrado é uma especialização aqui nos Estados Unidos, no tipo, eu quero trabalhar em tal área, eu quero aplicar para trabalhar no Facebook na área de engenharia de software. Então, você faz um mestrado focado naquela área que você quer trabalhar. Mestrado que não é visto como acadêmico. Já o PhD é visto um pouco mais como acadêmico, mas mesmo assim não 100%. Responde a pergunta? Mestrado de jeito nenhum. Claro que você precisa do mestrado para ir para a área acadêmica, mas fazer um mestrado não é para isso somente. É bem diferente do mestrado na Europa e do Brasil aqui. O mestrado aqui é bem mais especializado. É como assim, você faz a graduação e você é obrigado a estudar todas aquelas áreas. Imagina biologia, você estuda tudo de biologia. Aí você chega no mestrado, você foca em uma das áreas que você quer especializar. Não necessariamente para a área acadêmica, mas para trabalhar no mercado naquela área. Sim, o mestrado é visto com muito bons olhos, porque você especializou naquela área que você quer trabalhar. O PhD não é visto como que é o oposto disso, de bons olhos. Não é visto negativamente, mas às vezes eles veem você como super qualificado para aquela posição que você está aplicando. Então, se você tiver um PhD e aplicar para uma posição que não necessita de PhD, você pode ser não prejudicado, mas visto com um olhar diferente. Então, você tem que ter olhar com cuidado. Esse emprego que eu estou aplicando necessita de PhD? Então, a questão do PhD pode acabar prejudicando a gente? Não prejudicando, mas, por exemplo, eles podem perguntar, mas então por que você fez se você está aplicando para um emprego que não necessita de PhD? Isso, mas no Aí caso, é só você ter a resposta certa. Isso no caso se a gente fizer o PhD para estar entrando na vaga, mas nesse caso a gente tenha feito um PhD por outros motivos, outra vaga,
e a gente tiver ele e quer aplicar para uma vaga que exige só mestrado, por exemplo? Não vai ser prejudicado. Pode levantar uma pergunta, mas se você souber responder, não tem como ser prejudicado, não. Show, então. Eles podem Valeu, falar, Gregory. você é overqualified para a posição, eles vão achar que você tem muita preparação para aquele tipo de emprego. Isso às vezes pode acontecer, mas isso pode acontecer até para alguém que tem mestrado e aplica para uma vaga que não precisa de mestrado. Entendi. Obrigadão, Gregory. Nada. Tem uma pergunta legal aqui, ó, Vitor Moreira. Como se tornar candidato ideal para o Summer Job? Summer Job, você diz em empresa ou em universidade? E universidade, acho que vamos focar um pouco mais na universidade agora. Olha, o candidato ideal para Summer Job, pelo menos aqui na minha faculdade onde eu dou aula, os professores olham muito a experiência do aluno com algum outro tipo de pesquisa, se ele está envolvido em algum tipo de pesquisa na universidade original de onde eles vieram. Eu percebi isso esse ano, porque eu vi uma discussão dos professores falando que eles estavam dando prioridades para alunos que já tiveram um tipo de experiência de pesquisa durante a universidade dele e puderam mostrar seu portfólio. Claro que o inglês também vai ser contado muito, mas não é assim extremamente necessário. É mais a sua experiência mesmo, o que você pode mostrar que você já fez e a sua boa vontade. Aqui nos Estados Unidos eles olham muito a boa vontade. Tanto que eu percebi que nos Estados Unidos carta de recomendação é mais levada a sério do que no Brasil, pelo menos o que eu tive experiência na minha vida. Eu achei que no Brasil eles não olhavam com tanta importância cartas de recomendação igual eles olham aqui. Eles acreditam muito nas cartas de recomendação que vocês mandam. Mais algumas perguntas aí. PhD é considerado... Muitos empregos necessitam de PhD? Olha, se você for trabalhar na indústria, várias big tech companies já estão abrindo suas próprias laboratórios de pesquisa. Microsoft tem Microsoft Research, que é uma empresa à parte dentro do grupo Microsoft, que necessita de PhD. Então, todas as pesquisas estão investindo muito, todas as empresas estão investindo muito em pesquisa, e o PhD vai contar muito nesse caso. Então, tem que ficar de olho é que as próprias universidades estão tendo dentro delas seu próprio, as empresas estão tendo seu próprio grupo de pesquisa. E o PhD conta muito para esse tipo de coisa. Então, você fala assim, eu vou trabalhar na indústria, mas isso não quer dizer que você vai deixar a pesquisa de lado. Hoje mesmo, a gente despediu de uma das nossas... eu não sei como é que seria em português, tipo pró-reitoras aqui da universidade, ela foi trabalhar na indústria, mas ela vai trabalhar com pesquisa dentro da indústria. Tipo de pesquisa valorizada, eu acho que não tem muito... Acho que todo tipo de pesquisa com resultados, assim, com comprovação, com revisões, publicadas em congressos ou artigos, ou jornais, revistas, são bem válidos. Olha, mestrado e doutorado feito nos Estados Unidos tem que passar por uma validação do MEC. Você tem que aplicar para uma validação do MEC se você for retornar ao Brasil. O seu mestrado ou doutorado não é válido automaticamente quando você volta ao Brasil. Você precisa reconhecer ele no MEC. Sim, eu percebo menos vagas no Winter Job do que no Summer Job. Eu vejo isso. Sim, Felipe, se você tem chance ainda de conseguir estágio no Summer, se você não teve experiência, aí você vai ter que escrever uma carta, falar suas intenções. Intenções e vontade conta muito também. Então, no seu Statement of Purpose, que é a redação que você faz mostrando o que você tem que fazer, se você mostrar assim que você conhece aquela empresa que você quer trabalhar, que você conhece o grupo de pesquisa, o Jonathan deve ter falado disso. Ele pesquisou muito antes para saber o que ele estava se metendo, em qual tipo de trabalho que ele ia fazer, que tipo de empresa ele estava. Se você demonstrar esse conhecimento pelo que você está aplicando, isso conta muito. Candidatos que aplicam para vagas que eles nem sabem o que eles vão fazer são eliminados automaticamente. Qual o PhD com mais necessidade? Ciência da computação, Gabriel Soares. Não tem limite de idade.
Tem uma pergunta aqui, ó, necessidade de PhD em empresas voltadas para a área de desenvolvimento e programação, e tem outra que é qual é o PhD com mais necessidade no mercado de tech? Acho que você foi quem respondeu por ciência da computação, né? Legal. Necessita PhD em empresas voltadas para a área de desenvolvimento e programação? Não necessita. A maioria dos empregos não necessita de doutorado. Entretanto, lembre-se que existem vagas para PhDs dentro de todas as grandes empresas de tecnologia. Então, eles supervalorizam porque eles têm a parte de pesquisa deles. Todas as grandes empresas têm a área de pesquisa e eles vão valorizar muito o seu PhD. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Eu tenho alunos, eu dou aula para o último ano de computação aqui. Alunos estão formando, inclusive amanhã é a formatura deles. Eles conseguiram emprego de programadores e eu tenho amigos do doutorado que arrumaram emprego na mesma empresa e vão ganhar 3 vezes mais por causa de ser uma área de pesquisa e já terem um PhD. Então, assim, você consegue arrumar um emprego, mas às vezes com PhD seu salário vai ser bem maior. Mas não é necessário para todos os tipos de vagas. Isso depende das vagas. Todas as grandes empresas têm vagas para PhD e sem PhD. A Carolina perguntou se precisa obrigatoriamente cursar uma universidade para aplicar um summer job. Isso eu falo pelas universidades que eu conheço. Geralmente a resposta é sim, precisa estar numa universidade. Mas isso não deve ser válido para todos. Às vezes existem algumas que oferecem para quem não está cursando. Geralmente eu falo isso por causa do visto, para você conseguir o visto para vir. Tem uma. Tá perguntando se tem carência para a área de engenharia elétrica aí. Sim, você Eu não enxerga sei isso, Greg? responder se tem essa carência sobre engenharia elétrica. Essa eu não vou saber responder, Maurício. Me desculpe. Boa pergunta, vou pesquisar. Aí o Barbosa perguntou: a área de tecnologia é a única a ser trabalhada no Summer Job? Eu falo mais da área de tecnologia porque é que eu trabalho, mas tem summer jobs para todas as áreas. Inclusive, nós estamos recebendo, porque eu moro com um aluno de PhD da biologia, então eu entendo bastante do programa de biologia também daqui. E eles abrem summer job para alunos de graduação do Brasil, para pós-doutorado, para vários alunos que queiram trabalhar temporariamente aqui nos Estados Unidos. Mas, de novo, para eles conseguirem o visto, eles têm que ter alguma relação com o Brasil. Então, eles têm que estar relacionados com alguma universidade no Brasil para conseguir o visto, mostrando que eles retornariam ao Brasil depois do programa. Felipe, isso de fazer summer job com universidades diferentes não faz. Eu acho até melhor fazer com universidades diferentes, porque você vai ter mais experiência. Não necessariamente fazendo a mesma, isso vai te dar mais vantagens ou não. Talvez te dê mais vantagens nessa universidade que você está trabalhando mais, mas isso no final das contas não vai fazer tanta diferença no geral. Você pode fazer em universidades diferentes tranquilamente, até uma experiência melhor. Legal, acho que por enquanto as perguntas se encerraram. Qualquer coisa, gente, você vai escrever as perguntas aí, que quem os convidados especiais vão. Ai, mais uma pergunta, Greg. Geralmente não, porque tudo muito networking, né? As vagas geralmente elas são assim, eu conheço alguém de certa universidade, vai e aplica. Então, assim, às vezes a divulgação é mais local, aí vai indo mais de boca a boca. Quem viu vai falando para as outras pessoas. O melhor jeito é mandar e-mail para professor, para grupos de pesquisas que você conhecer da universidade que você quer ir e perguntar se tem alguma chance, alguma oportunidade. Às vezes nem saiu oportunidade divulgada e ela existe, e por você ter mandado um e-mail, você vai descobrir por causa daquele e-mail que você enviou. Isso. A gente vai até ensinar um pouco como funciona esse processo no passo a passo. Beleza. Carolina, a gente vai explicar também a questão de extracurricular, tá? A gente já vai entrar nesses tópicos. Bom, vou dar continuidade aqui. Gregory, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Você vai continuar aí ou não, mas se não, depois a gente deixa o pessoal, eu te passo as perguntas depois, se alguém fizer alguma pergunta para você, tá bom? Beleza. Qualquer coisa, vocês me mandam um e-mail. Até mais. Tá aqui no final, o seu e-mail, tá bom? Depois o pessoal Beleza. manda. Tchau, Gregory, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, agora, voltando um pouco agora
como que a gente aplica para Summer Job? Acho que muitas dessas perguntas foram relacionadas a isso. Queria agradecer o Gregory, esse cara super gente boa que eu conheci, tem me ajudado pra caramba. E você vê o cara super disposto, veio aqui, corrido pra caramba, trocou ideia com vocês, então realmente é um cara aí muito especial. Agora vamos para a parte de como coletar o e-mail, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem rápido de como que, por exemplo, a gente coletaria um e-mail. Então, vamos supor, mandem aí no chat universidades que vocês gostariam que a gente coletasse e-mails, tá? Manda aí rapidão, qualquer universidade, vou digitar aqui a universidade que vocês escreveram no chat. Ó, já logo de cara, MIT. MIT, tu não quer MIT, vamos lá. Então, MIT, como que eu faria para coletar os e-mails, né? MIT, depois qual que é a sua área de atuação, tá? Então, MIT, por exemplo, Computer Science, legal? Então, deixa eu dar o Enter aqui, vamos ver o que vai surgir. Ó, entrou aqui, ó. MIT, então normalmente eu clico no primeiro link, deixa eu clicar nos dois aqui. Então, vou entrar aqui nos dois links. Então, assim, para a mesma área, então, por exemplo, MIT Engineering, né? Sei lá, Engineering. Mesma coisa, tá? Então, colocou Engineering, entrou aqui, entra dentro do site. Tu não tá vendo a tela, né? Vocês estão vendo a tela, só para confirmar. Tá, beleza. Então, vamos supor que eu entrei aqui. Bom, esse daqui acho que não é esse site que eu quero. Pronto, perfeito. Aqui. Como que você coleta e-mail dos professores? Você primeiro vai vir aqui, anota, gente, você tem que anotar, pega um papel e anota. Tá? Pega um papel e anota. Primeira coisa que você vai procurar é people, né? Esse faculties. Você sempre procurar esse faculties. Então, anota aí o que você tem que procurar dentro dos sites. Faculties, tá bom? Então, cliquei aqui, faculties. Pronto, apareceu vários professores, tá? O que você tem que buscar? Então, por exemplo, aqui tem os laboratórios. Então, vamos supor que eu sou da área de inteligência artificial, Artificial Intelligence. Então, clicaria aqui e já filtraria dentro da área que eu estou buscando. Então, aqui estão todos os professores dentro da área de IA, tá? Mesma coisa para as outras áreas, os temas. Então, por exemplo, eu atuo com Big Data, né? Big Data no agronegócio. Então, por exemplo, eu chegaria aqui, clicaria aqui em Big Data, né? Pronto, filtrou todos os professores que atuam na área de Big Data, né? Então, o que eu faria? Eu entraria, por exemplo, né? Vou pegar aqui uns 4 professores. Então, lembrando, entra aqui, faculties, sempre faculties. Jonathan, tá compartilhando a tela. Não estou compartilhando a tela? Tá sim, eu tô vendo aqui. Nossa, Você que tá susto. Foi mais antes. Tranquilo, nossa, que isso foi, caraca, imagina, tô falando aqui que nem... Ô Jonathan, deixa eu só... Pode Deixa eu falar. acrescentar um ponto na sua Claro, fala. claro. É importante lembrar o pessoal que cada professor normalmente tem o seu próprio laboratório. Então, se a gente levar cada professor com uma oportunidade diferente, só nesse site do MIT, por exemplo, o tanto de professores que tem aí, com tanto de laboratório, o tanto de pesquisa diferente que dá para a gente adicionar na lista para tentar uma oportunidade é absurdo. Exatamente, exatamente. Então, a gente pode procurar tanto dos professores em si, ou a gente pode também procurar dentro dos laboratórios, né? Então, a gente viria, por exemplo, acho que em Research, para você procurar dentro dos laboratórios, Labs, entendeu? Aí você vem aqui, por exemplo, eu quero ver esse lab, ó, tem vários laboratórios, certo? Olha o tanto de laboratório que tem aqui, ó, certo? Mas vou pegar, por exemplo, esse laboratório aqui, o de IA, né? Tá aqui o laboratório. Aí, se entrando aqui, também você já tem, fuçando um pouco aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, acho que aqui. Aqui é o website. Pronto, entrei dentro de um dos laboratórios do MIT. MIT tem, sim, muitos laboratórios. Esse aqui é um dos laboratórios. Estão vendo aqui em People, mesma coisa. People, Faculties, nem precisa entrar em Faculties, mas aqui já apareceu. Pronto. E-mails de todos os professores, né? Então, aí você pega, por exemplo, você pega aqui o e-mail dele, certo? O e-mail dele. Aí, o que você vai fazer, certo? Eu até montei um exemplo aqui. Deixa eu sair daqui rapidinho. Montei até um exemplo aqui para vocês poderem enxergar o que dá para você fazer para coletar esses e-mails. Tá abrindo aqui meu Excel. Só um minuto. Aqui, ó. Então, por exemplo, o que normalmente, né, dá para você fazer? Você coloca o exemplo, né? Eu peguei aqui da NYU, certo? Então, você coloca, por exemplo, o e-mail do professor, o site dele. Então, se você for vir voltar aqui, cada professor tem seu próprio site, né? Então, o website, ó, você tá vendo? Ó, esse professor aqui, você consegue entrar dentro do website dele. Então, entre no website. Então, eu coloquei aqui, ó, colocaria, por exemplo, o e-mail do professor, o site dele, a área de atuação, certo? Então, por exemplo, esse professor que, se você ler aqui um pouquinho, né? Se tiver dificuldade para ler, tô passando algumas dicas, né? Pô, tô com dificuldade para ler. Tem esse Google Tradutor, tradutor de página,
facinho. O professor lidera o grupo de pesquisas, entendeu? Então, facinho, área de situação IA, inteligência artificial. Então, por exemplo, colocaria, né? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos pegar esse professor. Então, Samar, sei lá o que. Aí eu pegaria o nome dele, colocaria aqui embaixo. Cadê o nome dele? Aqui, ó. Colocaria o nome dele aqui, certo? Então, tem que habilitar. Deixa eu ver se alguém está querendo entrar. Não, por enquanto tá tranquilo. Então, chegaria e colocaria o nome dele. Então, coloquei o nome dele. Voltar aqui. Cadê o e-mail dele? E-mail. Você tem que caçar o e-mail dele. Voltando aqui, acho que se você voltar aqui já consegue ver o e-mail dele até mais fácil. E-mail. Então, Ctrl C. Aí você mete aqui em Ctrl V. Aí você vem aqui, o sitezinho dele, né? Você coloca aqui. Área de atuação, né? IA. Colocar IA só para Universidade MIT. E a data de aplicação aqui a gente já vai explicar, tá? A gente vai explicar as questões de data de aplicação. Até aqui, alguma dúvida sobre como coletar e-mails de professores? Se tiver, vão escrevendo aí no chat, que o pessoal aí que tá ajudando. Beleza, tranquilo, por enquanto tranquilo, legal. Então, primeiro passo é esse, tá? Pô, quero conseguir o Summer Job? Já dei o primeiro passo, tá? Que é o quê? É coletar e-mails. Deixa eu só alterar aqui. Me dá um ok se estão conseguindo ver de novo, gente. Não sei. Tranquilo. Legal. Bom, primeiro passo feito, coletou, tudo mais, legal. O que você vai fazer? Agora sim, chegou a tão grandiosa hora de a gente falar um pouco sobre nossas extracurriculares. O que é isso? O que significa? O que a gente tem que focar? Né? Já fizeram uma pergunta sobre isso. Vocês conseguiram perceber, todos os nossos convidados especiais têm extracurriculares muito tops, né? Pô, o cara escreveu um artigo, sei lá onde, trabalha nessa startup, trabalha na aceleradora da Rússia, sei lá o quê, ajuda, né? Então, isso que é extracurricular, tudo que você faz que tá fora da sua grade curricular da faculdade. Porque é extracurricular, tudo que tá fora da grade da faculdade seria uma extracurricular. Exemplo, meus estágios que eu participei são todos extracurriculares. Outro exemplo, o grupo de estudos em Data Science que eu criei na universidade, lá na faculdade, conta como extracurricular. Davi, quais extracurriculares em tópicos? Isso. Só para a gente, na área de medicina, voltar para medicina. Fala para a gente algumas extracurriculares que você fez. Tá, acho que antes disso, acho que é importante comentar que não são sobre quantas quantidades que a gente tem que tratar, né, na qualidade delas, porque senão no seu currículo, lá no seu resume, você vai encher de extracurricular. E acho que o pessoal vai explicar para vocês que existem alguns 3 pilares, basicamente, quando a gente fala dessas extracurriculares, né, que você pense em algo que você faça, que você gosta de fazer, em algo que você faça bem, e um problema que você já solucionou, né? Existe uma demanda, então você trabalhou em cima dela, né? Não é fazer, por exemplo, não sei, eu toco violão, isso não está na minha grade de horário, mas é uma extracurricular, ok, mas é boa, né? Acho que cabe a gente pensar sobre isso. Eu selecionei 3 extracurriculares para colocar no meu resume, que foi que eu criei uma startup quando eu estava no ensino médio. Durante 6 anos, eu fiz trabalho voluntário, seguido no projeto que meu pai criou, lá na Universidade Federal de Minas Gerais. E a minha terceira extracurricular foi que, durante o meu ensino médio, eu fiz o 3º ano e fiz um cursinho. E na minha escola, a gente tinha que fazer provas de redação, porém a escola não fornecia curso para poder aprender a escrever uma redação, né? Que é complicado fazer isso, porque tem uma estrutura, tudo que a gente aprende. Então, eu peguei todo esse conhecimento que eu tinha no cursinho e trouxe para dentro da escola e formei um grupo de estudo com meus colegas, todo dia depois da aula. Então, isso durante ao longo de 1 ano. O resultado final desse, todos eles foram aprovados no Enem, passaram em cada um dos cursos que queria. E, bom, essas foram minhas 3 extracurriculares. Então, sempre tinha uma demanda, um problema para ser solucionado, algo que eu gostava de fazer e algo que eu fazia bem. Então, tem essas 3 coisas que é importante a gente comentar. E aí, quando a gente fala de extracurricular, é trabalhar em cima do que são as soft skills e as hard skills, que comentaram com vocês já. Não sei, precisa explicar o que é, Jonathan? Como é que é?
Desculpa, repete a pergunta. Eu estava lendo É os comentários. para explicar o que são as hard skills e as soft skills? Ou depois? Pode ser, pode explicar, acho Tá, que é bom. ok. Bom, basicamente, quando a gente fala sobre esses extracurriculares, a gente tem as hard skills, que são tudo aquilo que você tem, que você pode comprovar por meio de diplomas, por meio de certificados, né? Então, por exemplo, se a gente pega a grade das línguas no quadro europeu, né? A gente tem A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, por exemplo, você tem um certificado que tira, eu sou B1 em espanhol, eu sou B1 em inglês. Você tem certinho, você consegue comprovar aquilo por meio de um papel, né? No Brasil, a gente tem muito isso de ter que comprovar no papel, né? O Gregory não comentou com vocês, mas a gente aprendeu sobre uma técnica que chama tell, não show. Então, é você contar, é você provar, não simplesmente mostrar um papel, né? Eu quero ver na prática como que isso funciona. E as soft skills são aquelas que você não consegue comprovar no papel. Já viu que no currículo a gente tem o costume de colocar fale sobre você, eu sou uma pessoa competitiva, eu sou um bom líder, eu tenho muita empatia, eu sou uma pessoa muito flexível. Todas essas coisas que a gente coloca, isso são soft skills. Você não consegue comprovar no papel. Você não faz um curso, sei lá, por exemplo, fulano de tal cumpriu 300 horas de um curso de introdução à empatia. Não existe isso. É você comprovar, né? E você vai comprovar isso no dia a dia. Então, por isso que agora no Summer Job, a gente vai ter essa parte das entrevistas, né? Para poder ver como que funciona, te conhecer melhor, como que você fala. Já vai chegar nas entrevistas, já vai chegar. Não dá spoiler E... ainda. Ah, não, beleza. E isso Legal, que o legal. Jonathan comentou sobre o inglês, eu acho que é importante não ficar tão preocupado com ele, senão a forma com que você fala. Não é ter tanto vocabulário, senão como você usa ele, sabe? E é julgar tudo isso, saber administrar essas informações no seu currículo, na sua personal letter. Acho que é isso. Legal, bacana. Eu vou deixar Anderson e você sendo os comentários, as dúvidas, você pode responder para a gente, Anderson? Essas perguntas que eles soltaram aí no chat. Sobre se conta ou não conta como extracurricular. Você chegou a dar uma olhada. Deixa eu Se ver qual que deve é possuir aqui. certificados. Elas Ó, não, primeiro é da Tainá. Deve possuir certificados em todos os extracurriculares? não, elas O que não você responde precisam aí de para... certificados, né? Até quando eu tive a entrevista com o professor, ele só perguntou quais linguagens de programação eu trabalhava, o que que eu tinha desenvolvido, mas não precisei comprovar nada. A comprovação vai ser que nem o Davi falou, vai ser na hora que tu tiver que exercer a atividade, mostrar que tu sabe fazer as coisas. Então não precisa de certificado pra estar aplicando pro Summer Job. Eles confiam muito, né, os americanos. É diferente do Brasil. O brasileiro ele desconfia muito de tudo, né? Então, você fala que você faz tal coisa, o brasileiro já desconfia, né? Você fala que você passou no summer job, sei lá onde, o cara fica, pô, será que é verdade, tal. Diferente do americano. O americano você fala, pô, eu sei fazer tal coisa, mano, o cara vai acreditar que você faz tal coisa, entendeu? Agora, caso você prove ao contrário, ele vai acreditar que você sabe fazer tal coisa. Se eu falo, eu sei construir um foguete, mano, o cara vai chegar pra você e falar, caraca, sabe construir um foguete top. Agora, vamos construir junto então, vamos ver se sabe realmente construir, entendeu? Não adianta nada você falar que sabe construir, depois chega na hora e, né, aquele jeitinho brasileiro que você dá aquela mentidinha, chega na hora, né? Aí então, por isso que não dá. Então, você tem que falar a verdade, você tem que falar o que você sabe realmente fazer, né? Então, legal. João Vitor, curso técnico como Senai, conta como extracurricular, sim ou não? Opa, conta sim. Inclusive, vocês estavam comentando das extracurriculares. Uma das minhas mais fortes que eu coloquei no CV foram hard skills que eu desenvolvi para estar aplicando no Summer Job. Eu comecei a fazer cursos nas plataformas online sobre psicologia e as áreas que eu tinha interesse e coloquei isso como um ponto forte, porque eu considero as minhas soft skills, tipo comunicação e tal, bem fortes já. O que me faltava eram as hard skills, ainda mais que na psicologia é mais complexo, não tem como a gente simplesmente demonstrar, eu sei construir uma terapia. É meio diferente o esquema. Então eu aperfeiçoei minhas hard skills para poder estar aplicando. Foi uma das minhas extracurriculares. E que nem a Tainá perguntou, não precisa de certificação. É que nem o pessoal falou, você falou, eles vão acreditar, mas eles vão botar fé que você sabe fazer e uma hora vão cobrar. Legal, muito obrigado. Jéssica, participar de fóruns, webinar, cursinhos online, também conta como extracurricular, sim ou não?
Sim, conta. Tudo que nem você tinha falado antes. Tudo que você faz para querer aprender, adquirir experiência fora da sua faculdade, conta como extracurricular. O negócio é que nem vocês estavam falando agora mesmo, não pode jamais mentir, porque você vai passar muito aperto se você mentir. O professor vai pedir para você fazer alguma coisa, acreditando que você sabe fazer aquela coisa, né? Então, enfim. Legal, legal. Isso mesmo. Gente, até aqui, alguma dúvida sobre extracurricular antes que a gente passe para o próximo tópico? Bom, passando aqui, hein? Passei. Terceiro, quarto, sei lá, qual passo que a gente está agora? Faça o currículo em inglês. Isso é super importante. Destacando no formato do país que você for aplicar, tá? Isso é super importante. Você vai aplicar para os Estados Unidos? Faça no padrão americano. Você vai aplicar para a Alemanha? Faça no seu padrão alemão. Se vai aplicar para a França? Faça no padrão francês. Então, pesquise isso aí, é tarefa aí. Então, dá um Google aí, sei lá, vou supor que eu quero aplicar para os Estados Unidos. Currículo, né? E coloca em inglês, curriculum, in English, não sei, aí você coloca lá, pesquisa, vê o formato e dá um Ctrl+C, Ctrl+V, mudando, né, nas suas coisas, nas suas habilidades. Então, nunca esqueça disso, né? Formato no país que você for aplicar. Legal? Alguma dúvida sobre currículo? Senão eu vou passar aqui Uma já. dica para o pessoal: usem e abusem dos templates. Tem muito modelinho pronto, mostrando exatamente como que é o currículo deles. Os caras mais famosos das companhias, Bill Gates, da Microsoft, eles têm os currículos deles disponíveis para a gente dar uma olhada quando a gente quiser, em todo canto. Só pegar, dar uma olhada para a gente poder ter uma base para montar o nosso. Exatamente. Use e abuse do Google, famoso Google. Legal. Próximo tópico, faça sua personal letter. Gente, anota isso. Personal letter. Essa palavra é fundamental. Acho que é uma das etapas uma das mais importantes que você tem que. Se você escrever uma boa personal letter, isso é a chave de você conquistar ou não o summer job. Porque personal letter é uma carta de apresentação, uma carta pessoal. Você lembra que você vai coletar o e-mail dos professores? Exatamente. O que você vai falar para o professor que você enviar né, o seu e-mail? Exatamente o seu personal letter. Então, se apresentando. Prazer, sou o Jonathan. Isso em inglês, né? Sou o Jonathan, faço tal universidade, faço essas curriculares, eu tenho esses trabalhos voluntários. Trabalho voluntário conta sim como extracurricular, tá? Tanto é que no meu eu coloco lá. Quem fez CLD, junto comigo, acho que tem uma galera que participa do CLD, a gente tem um trabalho voluntário que é lá num projeto do Vindi, que basicamente a gente dava, né, aulas, a gente cuidava delas, a gente fazia todo um trabalho voluntário para crianças, se eu não me engano, acho que eram abandonadas, não lembro direito, mas assim, é um trabalho voluntário. Então, se você tem trabalhos voluntários, coloca. O americano gosta muito de trabalho voluntário. Então, como que eu faço minha personal letter? Dá um Google, que nem no currículo. Vai lá no Google, How to Write a Personal Letter. Vai ter vários templates. Use e abuse desses templates que realmente são importantes. Eles olham o LinkedIn? Sim, eles olham. Então, quando você mandar no seu currículo, isso é uma coisa que eu faço, que eu coloco o link do meu LinkedIn, entendeu? Para o professor poder entrar no meu LinkedIn. É muito importante isso. Qual seria o tamanho ideal para uma personal letter? Uma página. Serão normalmente 4 parágrafos, introdução, 2 no meio falando sobre as suas extracurriculares e uma no final, fechando a conclusão, né? Isso, simplesmente precisa de uma página, acho que esse é o ideal mesmo. Legal? Alguma dúvida a mais sobre personal letter? Senão a gente já vai passar para o próximo tópico. Anota aí, gente, vai escrevendo, tudo isso é super importante. Legal, passando aqui o próximo tópico. Envie para o e-mail do professor, né? Então, qual que seria o título desse e-mail, né? Que no e-mail tem o título, depois o seu personagem e o currículo. Summer ou Winter, né? Depende da época que você for aplicar. Summer Job, né? Então, por exemplo, se eu quero Summer Job, Opportunity Research in... E você lembra que no Excel eu separei? Vamos ver se vocês lembram, ó. Na área de atuação, aqui, ó, essa parte aqui, ó. Summer Job Research in... E, por exemplo, Machine Learning, que seria esse professor, entendeu? Então, aí se eu clicar no Winter Job Opportunity Research in e a área de atuação dele, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar, escrever, colocar seu personal letter, colocar seu currículo, anexar seu currículo e enviar, tá?
você vai mandar para vários professores, né? Então, são vários professores, você muda o nome do professor, né? Então, você tem que fazer essa mudança, né? Então, Dear, aí você coloca Dear professor lá, o nome do professor, tanto é que nessa área aqui tem o nome do professor. Então, por exemplo, vou mudar para esse professor, Dear Bauman, aí você coloca seu personal letter e o currículo no final. Você vai mandar para essa Bruna, aí você muda, tira o Bauman, você coloca Dear Bruna, aí você envia seu personal letter, tá? Então, você vai mudando o nome conforme você vai pegando aqui os e-mails de cada professor, tá bom? Qualquer coisa, gente, dúvidas, podem colocar no chat, tá? Que se não tiver nenhuma dúvida, eu vou passar. Ô, Hudson, Pode falar. só um outro detalhe, tomem cuidado também com o fuso horário, tá? Não vai enviar e-mail meia-noite, tenham muito cuidado aí com o horário que você manda. Era no meu caso que eu tive que mandar para a Suécia, tem que tomar muito cuidado. Mesmo se você vai mandar para Nova York, Boston, fique atento a isso aí, para poder para não vacilar, viu? Para não atrapalhar o cara, né? Final de semana, toma um pouco cuidado com essas coisas. Exatamente, super importante. Não enviem de final de semana, que ninguém merece ler um textão gigante no final de semana. Eu tô brincando, mas isso é muito verdade. Os professores são muito corridos, muito, né? Você viu o Gregory, o cara gravando, falando com a gente, andando, né? Você viu o cara tava 1 milhão. Todos os professores são assim, tá? Não tem jeito, todos os professores são assim, super fazem muita coisa ao mesmo tempo. Datas de aplicação, anota aí, anota aí. Tem o Summer, então você tem que enviar seus e-mails. Se você quiser aplicar para o Summer, você tem que enviar em dezembro, janeiro e fevereiro. Falta um ozinho aqui do dezembro, tá? Então, quero enviar no Summer, a data de aplicação, você tem que enviar seus e-mails, né? Dezembro, janeiro e fevereiro. Pô, quero aplicar para o Winter. Aí você tem que enviar em junho, julho e agosto, beleza? Alguma Deixa eu ler o comentário. A melhor hora no almoço, desde o final da tarde. Não sei, alguém sabe aí, gente, qual o melhor horário de envio? Eu tava quando eu enviava era meio limitado por causa do estágio. Então eu meio que enviava quando eu dava mesmo, mas eu não sei. Eu acho assim que você não enviando no final de semana já tá bom. Tenta enviar durante a semana, de preferência horário comercial, tanto faz, se é de manhã, tanto faz, gente. Eles vão ler, Acho que horário eles dão muita comercial. atenção, eles são super educados, entendeu? Não tenham medo, só evita final de semana, que não é legal. Legal, perfeito. Então, datas de aplicação, anota aí, escreve, né? Quero aplicar para o Summer, dezembro, janeiro, fevereiro. Winter, junho, julho e agosto. Legal. Envia o e-mail, envia na data de aplicação certinho, mandei tudo perfeitinho. O que vai acontecer? Você tem que esperar. Não tem jeito. Aqui, meu, muitos de vocês aqui, né, da galera que tá participando com a gente, cara, fala só quantos e-mails vocês mandaram, só pra galera ter uma noção. Eu enviei 250 e-mails, tá? Eu enviei 250. Quantos, Davi, Jéssica, depois Anderson e João Vitor, quantos e-mails vocês enviaram? Eu mandei 200 e pouco e-mails, mas eu já tinha reservado, eu apliquei muito no final do processo, então, da data. Mas eu tinha reservado os outros, eu tenho mais uns 2.500 para poder mandar aí no Inter. Sim, sim. Eu mandei cerca de 300, mas eu mandei em uma semana. Então, ficou o dia inteiro mandando e-mail. Durante uma semana inteira. Legal. Anderson? Eu enviei em torno de 400 e-mails, mais ou menos. Legal. João Vitor? O meu também foi em torno de 300 e-mails. 300 e pouquinho. Legal. Então, só para vocês terem uma noção, o Vinícius Lira, né, que ele também faz parte do grupo nosso, ele mandou 2.000 e-mails. Então, assim, gente, isso que eu falo, você vai mandar muitos e-mails, muitos professores não vão responder, você vai tomar muito vácuo, você vai tomar vácuo, normal, o professor não vai responder, normal. Você vai receber muitos nãos, tá? Então, o professor vai inventar desculpa de qualquer jeito, né? É o Covid, minha avó morreu, tem que levar minha avó no jiu-jitsu. Os caras inventam desculpa de tudo. E tudo bem, né? Não tem problema. Mas você está buscando aquele único sim, né? O João Vitor falou que ele mandou 300 e recebeu um sim. Mano, é isso. Você está buscando aquele um sim. O Davi falou que enviou 200 e poucos, mas ele preparou 2.000 e-mails para mandar, sabe? Então, você vai enviando, recebeu sim, e dá uma segurada nos e-mails, né? Aí você vai lá, faz o summer job, terminou de fazer o summer job, mano, continua. Aí você pega o restante lá, envia, manda bala, porque você está esperando aquele único sim. Tá? Mais uma pergunta. Como você escolheram as universidades que vocês mandaram e-mails para professores de uma mesma... Legal. Como que eu escolhi as universidades que eu queria enviar? Você
você entra lá, isso é muito legal, gente. Eu vou até fazer aqui ao vivo para vocês olharem, que acho que isso é uma pergunta importante, tá? Como você vai achar suas universidades, né? Google. Google, simplesmente, vamos colocar aqui, ó. Computer Science, que é a minha área de atuação, né? Ranking University. Legal? Você colocar o ranking das melhores universidades dentro da sua área, né? Então, deixa eu entrar aqui no site. Legal, esse site não tem nada. Ah, não, apareceu. Legal. Deixa eu aceitar aqui. Então, vamos lá. Dentro da minha área, MIT número 1, Jéssica passou. Stanford, Carnegie Mellon, tal, Harvard, e por aí vai, né? Dentro da minha área. O que eu faço? Você pode escolher, se pega, por exemplo, eu quero aplicar para as top 10. Legal, você pode aplicar para as top 10. Mas é muito difícil, tá? É muito difícil. Então, o que você pode abordar, você pode fazer, né? Você pode começar, por exemplo, né? Deixa eu jogar aqui mais para baixo. Começar com, sei lá, começar aqui no número 5, página 5. Começar nos top 40, tá? Você pega aqui de top 40 top 50, né? Lógico, você tem que ver o país, tem que ver tudo, né? Dá para você filtrar, ó, região, país, tudo mais, Estados Unidos, tal, você filtra tudo isso, né? Mas é mais ou menos essa abordagem que eu fiz, né? Então você pode, por exemplo, aí, pô, apliquei para as top de 40 a 50, consegui alguns aceites, legal, então eu vou subir um pouco o nível. Então, agora eu vou aplicar para as top 40, as top 30. Legal, consegui mais um aceite? Opa, então quer dizer que eu estou bem, que eu estou bem preparado. Deixa eu aplicar para as top 19, a top 30, até você chegar nas top 10. Entendeu? É muito legal essa estratégia, porque você também vai adquirindo experiência, os professores vão te dando feedback nos e-mails. Então, você vai melhorando a sua personal letter, para você depois, quando for aplicar para as oportunidades, assim, de faculdade top 1, etc., você está com um negócio perfeito, entendeu? Você tem muito mais chance de ser aprovado naquela oportunidade. Legal, muito bacana. O Dissem, Pode falar. acho que um outro detalhe que comentaram aí é sobre essa lista que você deu uma visualizada. Eu acho que é importante você também começar de baixo para cima, sabe? Como a gente mesmo aprendeu, as primeiras universidades, as mais top, são aquelas que você fica um pouco mais com medo, você não sabe como é que vai ser, não são as suas preferidas. Então, se você começar de baixo, você vai adquirindo mais experiência, né? Você vai ver como é que funciona o processo para você melhorar a sua personal letter, como a Jéssica falou. Então, você vai se acostumando como que funciona. Quando você chegar lá na primeira, na sua preferida, você já vai estar preparado, já vai saber como funciona, vai ficar mais tranquilo, já é um ambiente que você conhece. Então, não aplique primeiro para Harvard, por exemplo. Aplica para o seu top 50, para a universidade número 50 ou para 100. Vai de baixo para cima. Exatamente, legal. Essa dica do Davi é muito útil, posso afirmar para vocês, porque nessa emoção, nesse nervosismo, a gente pode enviar um e-mail sem um currículo, por exemplo, que aconteceu comigo. Exatamente. Vamos lá, outras perguntas. Desculpa, acho que continua na pergunta do Fulca aqui. Essas coisas universidades, você mandar por e-mails para professores de uma mesma universidade? Sim, a gente coleta vários e-mails de professores da mesma universidade, né? Por exemplo, você viu lá no MIT que eu fiz? Fui lá, fui pegando vários e-mails, vários sitezinhos, e você vai coletando na mesma universidade. Próxima pergunta. Felipe e Estevão. Como você escolher as universidades que se mandaram e-mails? Eita, peraí, deixa eu me perdi aqui. Alguém sabe onde estão as perguntas aí? Nossa, me perdi aqui. Professores da mesma área. Ah, que legal. Mandaram para professores da mesma área e da mesma universidade pegar mal? Jéssica, responde essa para nós que você pegou bastante e-mails de professores da mesma universidade, né? O que você acha dessa pergunta? Para mandar vários e-mails para a mesma universidade? Da mesma área, pega mal ou não? Ah, tá. Não pega mal, não. Porque muitas vezes os professores da mesma área, eles têm pesquisas diferentes, têm atividades diferentes, projetos diferentes, até dentro e fora da faculdade. Então, assim, eu recomendaria mandar para o máximo de pessoas que você, da área que você tem interesse, né? Claro, e tem alguma experiência, o máximo possível. Eu acho que é bem importante também ressaltar isso, que na sua personal letter, tenta focar, por exemplo, a linha de pesquisa do professor é sobre ciência da computação, uma área específica. Tenta focar as suas experiências e
alinhar com aquilo, entendeu? Porque vai fazer mais sentido para a pessoa que quando for ler também o seu e-mail. Legal, bacana. Próxima pergunta. Davi, pergunta para você, ó. Tá, tô vendo, Leonardo. Bom, acredito que não tem problema nenhum você dizer sua localidade, né, de onde você é. Eu, particularmente, já vi colegas fazerem, mas eu não coloquei meu endereço no currículo, no meu resume, porque eu acho que é importante você tratar com um profissionalismo maior, né? Você vê que nos currículos estão disponíveis, eles não vão disponibilizar o endereço deles, eu acho que isso é muito pessoal, mas, no geral, ocultar a sua localidade, acho que não é necessário. É bom especificar de onde você é, onde você está, para te entender, né? Acho que não tem problema. Legal, poder uma pergunta, desculpa, enviar e-mails da universidade faz diferença? Acho que ninguém enviou, alguém enviou aqui dentro do e-mail da universidade? Eu não enviei. Envio e-mails de contas ativas, tá? Isso é importante ressaltar. Se você enviar um e-mail numa conta sua que não está tão ativa, provavelmente seu e-mail vai cair em spam, tá? Então, tente enviar e-mails nas suas contas ativas, as contas que você mais usam de e-mail, beleza? Esse é outro ponto. Vocês enviaram mais de um e-mail para o mesmo professor? Legal, uma pergunta legal. O que a gente faz, tem um negócio chama, ó, anota aí, galera, anota aí. Uma extensão no Google que é Email Tracker. Aqui, ó. Gente, anota aí que isso aqui é uma dica de ouro. Email Tracker é uma extensão do Google que você consegue rastrear se o professor abriu o e-mail ou não. Né? Não é esse daqui, não é esse daqui de baixo. É um verdinho. Isso, esse daqui, ó. Você manda o e-mail pro professor, você consegue rastrear, tá? Então, se rastreou, se o professor abriu o seu e-mail, não manda de novo. Se o professor não abriu o seu e-mail, cara, espera um tempo, espera 3 semanas, 2 semanas, envia de novo, né? Realmente é a estratégia que eu uso. Próxima pergunta. Existe outro modo de aplicar para Summer Job sem ser mandando e-mail direto para o professor? Tem, só que é muito mais difícil, né? Tem, por exemplo, o que eu passei na Universidade de Chicago não foi nessa metodologia de mandar e-mail. Foi um processo seletivo, eu tive que me inscrever, né? É um pouco mais difícil, assim, porque é muito mais concorrido. Você está concorrendo com chinês, com indiano, com todas as pessoas, então, um pouco mais concorrido. Mas dá sim, só que é mais difícil. Tanto é que o meu é remunerado por conta disso, porque era um processo seletivo, que pessoas se inscreveram e tudo mais, e eu acabei passando. Então, às vezes você consegue oportunidades até melhores, né? Remuneradas e tudo mais, só que a gente está buscando aquela única oportunidade para você ir para fora. Então, o foco não é né, pelo menos nessa live, não como se remunerar, mas sim como conseguir essas oportunidades, né? Um sim usando LinkedIn, profissional. Mais uma pergunta. Mas enviaram 400 e-mails todos personalizados ou com cada professor? Ou foi copy e cola? A base, copy e cola, você muda, por exemplo, o professor, área de atuação, você muda algumas coisas, né? O laboratório dele. Então, dentro da personal letter, tinha uma hora que eu falava, eu gostaria muito de trabalhar no seu laboratório tal. Então, cada professor que eu ia colocando, eu ia mudando o laboratório que ele atua, né? Então, você vai mudando algumas coisinhas, mas, em geral, é muito parecido o seu e-mail. Já está respondendo aqui, né? Estou respondendo de novo. Onde colocamos esses processos seletivos? Dentro do site da faculdade. Agora, para você achar em si essas oportunidades é um pouco difícil. Tanto é que eu não sabia que falou que tinha processo foi o Gregory. O Gregory sabia que tinha, e o Gregory falou, Jonathan, tem esse processo aqui e tal, ele mandou o link para aplicar. Então, é um pouco difícil de achar. Isso que a gente acha é mandar direto para os e-mails dos professores. O Jonathan. Pode falar. Igual o Gregory tinha falado, eu acho que esses processos são muito do networking que você tem. Que alguém indicou para você que abriu o processo e você pode ir lá se inscrever. Depende muito do networking, de quem você conhece, de quem sabe que está tendo, de quem está fazendo ele. Legal. João Vitor, já continua com o mic aberto. Tem uma pergunta para você. Para as universidades do Canadá, são os mesmos procedimentos? Alguém mandou para lá. Então, você mandou, né? Então, comente um pouco sobre. É basicamente a mesma coisa. O procedimento é o mesmo. A forma que o Jonathan explicou aqui para a gente pode estar aplicando tanto para o Canadá quanto para os Estados Unidos. Esse é o processo mais voltado para a América do Norte, mas basicamente para a Europa, para outros continentes também é quase igual. O que vai mudar é o modelo do currículo, os laboratórios, a forma que é feita as coisas, mas basicamente o conceito é o mesmo.
Legal. Tem alguém com o microfone aberto? Não sei. Alessandro, você quer falar alguma coisa? Se não, pode fechar o microfone. Bom, fechei. Se quiser falar depois, só abre de novo. Legal, próximo tópico. Legal, essa parte importante. Mandei e-mail, o professor respondeu um sim. O que vai acontecer? Cara, 90% de chance que ele vai querer marcar uma entrevista com você, né? Para ver se realmente o que você falou é verdade, né? Se ele quer te conhecer mais. Então, assim, não precisa do inglês fluente, mas tem que saber se comunicar, o básico, né? Você tem que saber entender o que o professor está querendo falar, você tem que saber se comunicar, entendeu? Isso é importante. Então, recebi um sim, respira, calma, né? Vamos. Se você ficar nervoso é a pior coisa. Eu tive 7 entrevistas, eu consegui 7 entrevistas, tá? Não necessariamente porque você conseguiu uma entrevista quer dizer que você vai conseguir ser aceito. Então, de 7 entrevistas, eu fui aceito para 2, tá? Então, marcou a entrevista, não quer dizer que está dentro, mas calma, respira, marca ali, vê a questão do fuso horário, cuidado para não errar o fuso horário, aqui, diferentes horários, respira, calma, vai para a entrevista tranquilo, que vai dar tudo bom. Próximo. Então, se der tudo, fiz entrevista, deu certo? Parabéns. Sai para comemorar, faz um churrasco, né? Essa é a parte mais legal aí do sim, que é a hora que você ficou super feliz. Então, o que você pode fazer? Solicitar uma ajuda financeira. Então, vamos supor que, né, por conta da pandemia, a maioria de nós, né, acho que todos nós, estamos trabalhando à distância por conta da pandemia, infelizmente, mas pelo menos a gente está conseguindo estudar fora, né, ter todas essas ajudas, mas vamos supor que Covid cancelou, voltou tudo normal, o que você vai fazer? Solicitar uma ajuda financeira. Então, professor, teria como você me ajudar com alimentação, né, moradia, não sei, você pergunta, depois o sim, depois você recebeu o sim, tá? Não vai perguntar isso antes. Recebeu sim, professor, será que a gente poderia trocar um pouco de ideia, porque o Brasil tem uma condição financeira, o dólar tá isso, isso e aquilo, explica o processo. Será que teria como, né, eu ter alguma ajuda financeira para alimentação, moradia e tudo mais? Isso, vários professores são muito flexíveis. Quando eu pedi para o Gregory, ele super topou, né? Claro, aí teve a pandemia e acabou sendo à distância. Mas o Gregory falou, não, cara, pode vir que a gente te ajuda, a gente vê uma questão de ajuda financeira. Acho que ele, em torno de $700, ele ia ficar um mês lá. Então, assim, já ajuda pra caramba, né? Então, isso é muito bacana. Então, sempre solicita uma ajuda financeira. Outro tópico, tira visto, isso é importante. Summer job, não, visto de turista, eu acho que dá, tá? Depois, galera que tá aqui me ajudando, confirma se eu acho que dá para ir lá como turista, visto de turista, fazendo um summer job, que é duração de 2 a 3 meses. Na Europa, sim. Nos Estados Unidos, eu não tenho certeza. Eu acho que você precisa tirar o visto mesmo. Entendi. Você precisa tirar o visto de qualquer forma, né, para os Estados Unidos, mesmo se for para turista, mas lá acho que tem um visto específico para summer job. Entendi. Essa informação, se alguém souber aí nos comentários, por Se eu não favor. me engano, é o de estudante mesmo, J1. J1, legal. Isso. Então, tá escrevendo aí? Anota aí, visto J1, tá? E só vai pro consulado tirar visto quando você for aceito, tá? Se você não for aceito, não vai lá tirar visto antes, porque você vai ser negado seu visto. Então, fui aceito, tem o comprovante, pede pro professor te mandar o comprovante, vai lá pro consulado, mostra que você passou, você vai ganhar um visto, compra a passagem e partiu, né? Então, acho que essas foram todas as... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Dúvidas? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa específica? Eu vou passar agora o contato do pessoal aqui. Deixa eu só pegar. Para vocês depois mandarem e-mail para eles no pessoal, né? Então, só te pegar aqui o e-mail deles. Então, Ctrl+C aqui, um Ctrl+V. Então, qualquer dúvida, manda para essa galera aí. Essa galera top. Tem o LinkedIn, o e-mail, tá? De cada um. Se conecta com a gente, né? Vamos trocar uma ideia. Vamos se conhecer, que realmente a gente está aqui para poder ajudar, né? Então, basicamente foi isso. Gente, mais alguma dúvida de última hora que você tenha que, meu Deus, eu vou morrer se não perguntar agora, específico para alguém também? Senão a gente já vai encerrar. E essa foi a live de hoje. Não? Mas, cara, então, valeu, muito obrigado pela participação de todos. Mandaram uma pergunta, acabei pegando esse ponto, mas qual o melhor momento para começar a aplicar para Summer Job para as pessoas na faculdade? Cara, tem duas datas de aplicação. Aqui, ó.
anota aí, summer e winter, né? Então, você vai aplicar para essas duas épocas, tá? Então, anota aí. Então, galera, alguma dúvida? Mas, se não, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado por estar aqui. Acho que entre em contato com a gente, que é o pessoal super disposto a ajudar, e realmente os caras fera aqui. Fechou? O Jonathan, ele tinha perguntado também sobre o momento acho que é da graduação. Qualquer momento da faculdade você pode estar aplicando, preferencialmente ainda na faculdade, com vínculo com a faculdade. Legal, isso mesmo. O pessoal está agradecendo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, galera. Muito bom estar aí com vocês. A gente agradece E também é pela isso. oportunidade de estar aqui. Não, foi isso. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. Eu que agradeço, gente. Vocês são fera demais. Vamos dominar o mundo aí. Vamos dominar o mundo. Mas fechou, galera. Muito obrigado. Eu vou fechar a live aqui. Como que fecha? Eita, ó, passando vergonha aqui, hein? Que isso. O Jonathan, não sei, mas cuidado para fechar a live e antes para de gravar. Não sei se perde, como é que Opa. fica. Opa, muito obrigado. Deixou. Cara, eu sou horrível pra isso, cara. Deixa eu ver. Então, que eu paro aqui. Vai Stop fechar recording. normal e aí quando isso sair vai Parei. aparecer um negócio carregando assim, eu acho. Eu Ó, não se também confirmei. parei de gravar.